precisar depois, né? Pode assistir, né? E o que nós vimos na aula passada, né? Quem lembra alguma coisa da aula passada, gente? Apesar de alguns acontecimentos, de uns atropelos, né, gente? Infelizmente, meu microfone, né? O computador ficou sem áudio, eu peço desculpa a vocês, tá? Vocês recordam da aula passada o que nós estávamos falando? Quem lembra do assunto? Foi umas fórmulas. Nós estávamos falando sobre o ciclo operacional, né? Nós começamos a fazer cálculos do ciclo operacional, né? Até que eu falei para vocês que tem uns muito mais longos, outros mais curtos, né? Porque o ciclo operacional é o mais longo, o ciclo financeiro não que ele não seja o longo, né? Ele seja de médio prazo, e tem o ciclo econômico, né? Nós falamos desses 3 aspectos na aula passada, tá? E falamos um pouquinho também, né, de um conflito que existe entre o risco-retorno, né, dentro da administração de capital de giro. Assim, o volume de aplicações, o retorno que se espera, né? Tem todo esse dilema, porque, gente, se a organização fizer um alto investimento ou imobilizar, né? No caso, parte dos recebidos, se ela imobilizar muita parte do circulante dela, ela fica sem capital para trabalhar. Então, essa que é a parte que nós vimos do risco-retorno na aula passada, tá? Dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio financeiro, tá? Dentro do que nós vamos abordar no equilíbrio financeiro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem que eu continue com os slides preto com as letras brancas ou vocês preferem ele branco com as letras pretas? Como é que fica melhor para vocês enxergarem aí na casa de vocês? Tá bom assim? Posso continuar assim ou vocês preferem que altere? Que alterar para... Ai, caiu minha... Peraí, deixa eu ligar minha câmera. Ou vocês preferem que eu insira, seja branco com as letras pretas? Então tá bom. Então vou continuar, tá? Se aí, caso eu estiver trabalhando nos slides, ficar ou letra pequena ou ficar difícil para vocês enxergar, porque eu sei que tem alguns de vocês que assistem pelo celular. Aí vocês me sinalizem, tá? Que aí eu altero a parte estrutural para que vocês possam visualizar melhor, tá bom? Tá? Então tá, joia. Gente, dentro do que nós vamos tratar hoje de equilíbrio financeiro, o equilíbrio financeiro, gente, ele busca trazer essa abordagem de o ponto, né? A parte em que as vendas, as receitas das vendas, né, vai se igualar às despesas, aos custos operacionais dentro da organização, tá? Só que além, né, lógico, de abordar a parte que nós temos do equilíbrio, do que pagar as despesas, né, as receitas pagarem as despesas, né, dentro desse equilíbrio, ele tem que trazer uma abordagem que sobre um valor de caixa, tá? Sobre um valor de recebidos, que a empresa consiga trabalhar depois, tá? Porque hoje nós vamos ver durante a aula os índices de liquidez, tá? Só que eu não vou realizar os cálculos com vocês, né? Eu não sei quem foi que me falou, acho que foi na primeira aula, que vocês já fizeram a disciplina e fizeram os cálculos de liquidez corrente, liquidez seca. Confirma isso para mim. Foi? Sim ou não? Foi? Então tá.
Vocês fizeram essa disciplina, todo mundo? Fala, Steph. Tá. Fala, Natan, depois fala, Stephanie. Tá. Então tá. É que no caso é a turma com o Silvano, né? Isso? Tá. Isso. Acho que não, né? Então tá. Fala, o Stephanie, por favor. Análise das demonstrações contábeis. Não, né? Então tá bom, não tem problema não, depois nós vamos fazer os cálculos juntos, tá? Então tá jóia, gente. Então, dentro dessa perspectiva, né, do equilíbrio financeiro, gente, o capital de giro, ele se insere dentro do contexto das decisões financeiras nas organizações, tá bom? Então, tudo que é de curto prazo vai envolver os ativos e os passivos circulantes dentro da organização, tá bom? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Uma nivelação satisfatória do capital de giro, né? Para que a gente possa dar sustentação dentro das atividades operacionais da organização, tá bom? Então, gente, o conceito de equilíbrio, ele vai ser aplicado como, né? Quando a empresa, né, as suas obrigações financeiras, ela tem lastro. Isso quer dizer, tem como ser honradas, né, aquelas obrigações financeiras com ativos de conversão em caixa, né, de similares a passivos. O que o autor quer dizer quando ele fala isso? Você tem dentro do seu balanço patrimonial, dentro do seu caixa da empresa, valores que se vão converter em dinheiro em curtíssimo prazo. E aí você utiliza daqueles valores para fazer aqueles pagamentos, tá bom? Então, o que vai acontecer, gente? O equilíbrio financeiro, ele exige, gente, vinculação de liquidez, tá? E os desembolsos, deixa eu permitir aqui o João, e os desembolsos, tá? Demandados pelos passivos. Então, a gente vai ter que ter esse equilíbrio, tá? Entre o que a empresa tem para pagar suas obrigações, tá? E o que ela fez de contas, né? Então, ela tem que ter esse equilíbrio dentro das suas contas, tá? Deixa eu passar aqui o próximo slide. Então tá, gente. Então, o que nós vamos ter? Ele fala que o autor que exige essa vinculação entre liquidez dos ativos e os desembolsos demandados pelos passivos. Isso quer dizer, de todas as contas que as empresas fazem, as organizações fazem, ela tem que ter de onde tirar, ela tem que ter lastro, né? Ela tem que ter onde pagar essas obrigações. Então, ela tem que ter esses desembolsos para pagar, tá bom? E aí o autor também aborda o seguinte, né? Às vezes é muito mais viável para a organização fazer o quê? Se ela não tem dinheiro para pagar tudo que é de curto prazo naquele momento, o ideal muitas vezes é que ela pegue, né? Ela financie aquelas contas de curto prazo com dinheiro de terceiros, tá? Que ela financia aquelas contas. Por quê, gente? Assim, tudo que é dinheiro que vocês vão solicitar, empréstimos, né, de curto prazo, o juro, as taxas de juro, as operações são muito mais baratas para a organização, tá? Não fica tão caro para a organização financiar as contas do curto prazo, tá? Por quê? Ela tem um poder de barganha maior, né, gente? Porque ela pode ter... porque se ela for pegar um financiamento, né, para algo que é permanente, de longo prazo, com certeza essas operações o juro vai ser
muito mais alto. O custo dela captar esse capital vai ser muito mais alto do que se fosse algo de curto ou curtíssimo prazo, tá? Então ele fala o seguinte, gente, o autor. Então, somente com a presença de um capital circulante líquido positivo, muitas vezes não é um indicador seguro de equilíbrio financeiro. Por quê? Muitas vezes ela tem contas lá, ela tem passivos no longo prazo que dão sustentação dentro das operações financeiras, mas no curto prazo ela não tem como honrar as suas operações financeiras. Por isso que quando eu perguntei para vocês, vocês fizeram os cálculos, né, de liquidez seca, liquidez corrente, por quê? Com esses indicadores, vocês podem tomar decisões, né, investir menos ou investir mais, né, e escolher a modalidade de investimento que vocês vão fazer dentro das organizações, tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês avisam, tá? Então, o que acontece aqui dentro do equilíbrio financeiro que o autor traz, né? Então, aqui, gente, nós temos os recursos totais, tudo que é necessário dentro da organização. E essa aqui é a parte que nós temos que captar, que é o sazonal, que está tudo fora, né? O que está fora do cálculo que nós já fizemos, né? Sazonalidade é aquilo que acontece que a empresa não está esperando, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter as contas do circulante permanente e do ativo permanente. Toda essa parte aqui dos recursos permanentes de longo prazo, ela já está captados e calculados dentro do contexto organizacional. O que nós precisamos de calcular dentro do equilíbrio das organizações é a parte do capital de giro sazonal, é as sazonalidades que acontecem nas organizações, tá? Ficou claro o gráfico, gente? Ficou? Então tá bom, posso continuar? Tá. As estruturas das taxas de juros, né? Quando eu iniciei com vocês, falando sobre equilíbrio financeiro, a importância, né, da parte do equilíbrio financeiro, porque, gente, a partir desse ponto a empresa faz essas projeções, qual é a parcela de lucro, né, de lucratividade que a organização vai ter dentro do mercado que ela atua, tá? Então, o que acontece dentro da estrutura das taxas de juros? Nós, no Brasil, nós temos o que, gente? Um sistema econômico, tá? E dentro desse sistema econômico, nós temos uma grande oferta e demanda, tá? De diferentes taxas, né, de juros. Quando eu falo que tem uma grande demanda de ofertas e demandas de taxas de juros, quer dizer, tem N instituições bancárias, tá? Oferecendo financiamento, tá? Até outros títulos não de financiamento para as organizações, tá? Então, por isso que eu falo o seguinte, dentro desse sistema econômico, dentro do que há uma legislação para trazer isso para as organizações, a empresa tem que tomar decisões de onde ela vai fazer a captação de recursos dela, tá bom? Então, o que vai acontecer? Dentro dessa variedade de taxas de juros que tem no mercado, por que eu falo que tem uma variedade, né? Vamos supor, se uma empresa vai lá no Banco do Brasil captar recursos, o Banco do Brasil vai oferecer uma estruturação de taxas de juros, correto? Não, professora, a empresa nossa é correntista lá do Bradesco. Se você vai lá no Bradesco, lá as taxas de juros vão ser de outra forma. A estruturação da captação de recursos. Vocês compreenderam quando eu falo assim? Compreenderam? Vocês estão me ouvindo? Tá. Então tá, vocês ficaram quietinhos.
Isso. Então, assim, em cada modalidade do que a empresa vai buscar, né, de captação de recursos, dentro desse contrato que ela vai assinar, que ela vai buscar, tem as regras, né, de como utilizar. Por exemplo, os empréstimos, né, os financiamentos do BNDES são com prazos absurdos, né, de tempo para a empresa começar a fazer todo o pagamento, né, começar a fazer os desembolsos desse capital, tá? Só que tudo que isso eu falo, gente, por ter essa grande variedade, né, de taxas dentro desse mercado disponível, o que acontece? Lógico, tem uma legislação dentro do sistema econômico? Tem. Só que cada um vai fazer a sua política de crédito. Então, vai ter o quê? Prazos envolvidos, tá? Condições estabelecidas dentro de quem faz esse processo de captação de recursos. Quem capta recurso, igual os bancos, né? Faz um processo de captação de recurso, na hora que ele empresta aquele dinheiro que ele fez esse processo de captar recurso, ele assume um risco inerente àquela operação. Que risco é esse? Né? Vamos supor lá que a Joana, né, depositou R$1.000 na poupança e a Tamara foi lá pegar R$1.000 emprestado. Então, o banco vai pagar uma taxa de juros muito baixinha, né, na poupança para a Joana, porque ela, a qualquer momento ela pode ir lá no banco e sacar aqueles R$1.000. E para a Tamara, lógico, o banco não vai passar a mesma taxa de juros para a Tamara. Por quê? Ele vai aplicar todos os riscos inerentes dentro daquela operação para dar garantias que a Tamara vai pagar o dinheiro, tá? Porque quando as empresas captam esse tipo de recurso, é como se elas estivessem comprando dinheiro, né? Então, por isso que a gente tem que tomar esse processo de decisão. Por que é um processo decisório, né, gerencial? É necessário que vocês tenham informações, conhecimento, para que possam fazer esse processo de tomada de decisão. Vocês possam saber onde captar recurso, qual taxa de juros e onde vocês vão inserir esse dinheiro, se o que vai ser investido ele vai dar um retorno superior àquilo que vocês vão pagar de juros, né? Tá? Não adianta você pegar um financiamento dentro de uma organização, sendo que a remuneração desse capital lá na organização vai ser menor ou igual ao o valor que você vai pagar no banco. Então, esse dinheiro tem que multiplicar, né? Tem que ter uma base lá para que a empresa tenha essa parte ela tenha a lucratividade, tá bom? Então, gente, todo mundo que faz investimento, que capta recursos para as organizações, eles buscam, gente, o quê? Retorno sobre o capital investido. Eles querem que esse dinheiro investido na organização possam ter retorno, que eles vejam o retorno acontecendo na organização, tá? E outra forma também que é vista é o quê? O juro que é cobrado, ele mede a confiabilidade, tá? Dos agentes de mercado. Então, isso quer dizer, quando nós estamos em período não de pandemia, né? Que agora a gente está nesse processo que nós estamos de período de pandemia, se o governo, né, lógico, não tivesse entrado com medidas, com certeza as operações de crédito, os juros seriam muito maiores, seriam superiores ao que já está sendo aplicado no mercado. Então, o que acontece? Em momentos da economia, normalmente falando, tem taxas de juros muito atrativas, né? Quando é que os juros medem a confiabilidade baixa? Às vezes a empresa vai lá pegar um financiamento e ela dá o terreno de garantia. Se ela dá o terreno da empresa como garantia, é uma confiabilidade que ela está passando para o credor dela, que ela vai pagar aquela conta. Então, ele pode fazer o quê? Cobrar um juro muito menor daquela operação, que é diferente de quando você não dá nenhum bem de garantia na operação, tá? Quer falar alguma coisa, Silvano?
Uhum. Isso. Uhum. Isso, tá? É o custo da oportunidade. Então, o governo entrou com essa política, por quê? Ô, Silvano, se ele não tivesse feito essa intervenção direta, mais empresas teriam fechado e o que que aconteceu? Mais pessoas estariam desempregadas, mais pessoas iam depender do sistema, né? Saque do FGTS. Vocês sabem quem é que faz o pagamento do... Deixa eu lembrar aqui agora. Isso, deu branco, peraí. Quem paga as parcelas lá do seguro-desemprego, você sabe quem é o sistema responsável? Vocês têm ideia quem ser? Não tem, não? Ninguém tem. Quem quer chutar? Qual é o sistema responsável pelo pagamento das parcelas do seguro-desemprego? Não? Alguém quer chutar? Tá, é a Caixa que faz os pagamentos, mas tem um sistema por trás dele dando sustentação. Uhum. Quer chutar? Opa, gol! Gol do Silvano, certinho, Silvano, é o INSS. É o INSS que faz os pagamentos do seguro-desemprego, tá? Então, tudo que é arrecadado, né, vai para essa base do seguro-desemprego. Desculpa, vai para a base do INSS. E o INSS que faz esse processo do quê? De pagamento das pessoas. Através, Natan, da Caixa Econômica. O governo usa como ferramenta a Caixa Econômica, né, a Caixa Econômica para fazer os pagamentos para as pessoas. Então, assim, a gente já escuta há muito tempo, né, que a gente está com um déficit enorme na Caixa, no sistema do INSS, né, que as pessoas estão ficando... quer dizer, tem muito mais pessoas agora trabalhando, só que a projeção que nós vamos ficar muito mais tempo, quer dizer, a gente não vai ter geração futura, né? Se vocês observarem uma coisa, só para vocês terem um panorama, ô Silvano, deixa eu usar você de exemplo, posso? Você me autoriza? Posso te usar de exemplo, Silvano? Posso? Pode. Deixa eu te perguntar uma coisa. Seus pais tiveram quantos filhos? 4 filhos, seus pais? Você teve quantos filhos? Você tem 2, né? Olha só para usar de comparativo. Na geração da família do Silvano, tinha 4 pessoas trabalhando e mantendo o sistema do INSS. Quando se aposentar na família do Silvano, vão ser 4 pessoas no sistema. Só que não vai ter 4 pessoas para substituir, porque o Silvano só teve 2 filhas. 2 filhas, né, Silvano? Uma vez você me falou que era 2 meninas. Isso. O Silvano teve um casal de filhos. Então, como é que é o nome deles? E tá pequenininho. Deve ser quem eu tô escutando a voz de criança. Então, assim, é ele que eu tô escutando, que coisa boa. Então, assim, na geração do Silvano, tinha 4 pessoas trabalhando para manter o sistema, correto? Só que quando essas 4 pessoas se aposentarem, o sistema não tem 4 pessoas trabalhando. Vai ter apenas 2 pessoas trabalhando para sustentar o sistema, tá? E aí, quando esses 2 estiverem trabalhando, os 2 filhos do Silvano, tá? Vai possivelmente, vamos supor, se a filha do Silvano der só uma netinha, um netinho para eles, quer dizer, de 2 só vai ter um sustentando o sistema. E outra coisa, a perspectiva de vida das pessoas também, aumentou.
Tudo isso, gente, é estudado porque a geração presente trabalha para pagar a geração passada. E nós não vamos ter, possivelmente, geração futura para pagar a nossa aposentadoria, tá? A projeção é essa. Por isso que sempre fala, tem que fazer reforma no INSS, mexeram tanto nas formas de se aposentar, mas por causa dessas características, né? A questão de pensão de viuvez mudou muito, né? Então, tem pessoas que falam, é bom ou é ruim, né? Mas é assim, para o país não quebrar também, né? Tem que, não vou falar muito das políticas, né? Dentro do que é feito no INSS, dentro do que é feito nesse ano. Só que isso impacta dentro do que é feito também nas organizações, porque de alguma forma tem que ter financiamento, tá? Vocês já pensaram de onde é que está vindo esses R$600 do governo? Será que da onde que ele está tirando? Já imaginaram ou não? Ou nem pesquisaram? Será que é da... Silvano pesquisou, chutou que é Previdência. Quem mais dá um chute aí? Ah, tá. Eu perguntei o seguinte. De onde está vindo os recursos do governo para que seja pago R$600? Tá vindo de algum lugar, né? Mais ou menos. Vamos lá. Mais um pouquinho. Não? Então tá. Não? Tá, eu vou dar a oportunidade. Pode, chuta, Marconi. FGTS? Opa! Tá esquentando, ó. Gente, acho que foi o Natan que estava perguntando sobre questões de melhor viabilidade, de pagar melhor os juros, né, de financiamento da carteira. Acho que foi a aula passada que o Natan falou, se eu não me engano, né? O que aconteceu? O nosso FGTS está remunerando melhor, está tendo um rendimento melhor, tá? Ele tendo um rendimento melhor, ele está tendo um retorno para o país nosso também, tá? Então, é uma forma do país fazer um processo de redistribuição de renda, tá? Então, ele está usando é como se ele pegasse o juro, né, do nosso FGTS e fizesse todo esse processo de remanejamento. É a fonte principal. Não estou falando que tenha outras fontes, tem outras fontes também para complementar, tá? Então, é feito isso para poder manter essa população que está utilizando desse benefício, né, que o governo está oferecendo para as pessoas, tá? Então, ele está sendo melhor investido o nosso FGTS para quem trabalha de carteira assinada. Tem outros programas também que o governo está fazendo, gente, para assegurar as pessoas nas organizações, para que não haja um processo de demissão em massa, né? Que se começar a demitir demais, daqui a pouco, o que vai acontecer, né? O país entra em falência, né? Tá? Vale. Uhum. Uhum. Olha, eu soube de uma empresa que, no caso, a pessoa, eu conheço a dona, e a dona me explicou que ela fez assim, ela se cadastrou no programa do governo e cadastrou os funcionários. Do caixa da empresa dela, tá saindo os 30% do salário, tá? Os outros 70% o governo passa para ela e ela passa para os funcionários. Só que ela assinou um documento dizendo que até se eu não me engano, é de 6 a 8 meses, ela não, enquanto está esse período da pandemia, passar a pandemia, ela tem um compromisso de 6 a 8 meses, ela não pode demitir o funcionário. Ela fez esse termo, né? De não demissão.
Entendeu? Sim. Você já imaginou, Natan, se pega aí, a empresa vai enquadra o funcionário no programa, correto? Aí passa a pandemia e vai demitir funcionário? Como é que vai ficar o sistema, né? O sistema da economia do país, né? Olhando só, sim, todo mundo só utilizando, né, do mesmo sistema. É igual quando aconteceu o cadastramento dos R$ 600, né? Eu já volto a gente falando da estrutura das taxas de juros. A agência da Caixa Econômica daqui de Ouro Preto tinha gente fazendo fila de 2 quarteirões para poder ir lá fazer o cadastro. Congestionou o sistema, né? Parece que o dinheiro ia fugir, assim, evaporar, e o povo foi tudo loucamente. É, aí tá. Uhum, sim. Uhum. Pois é. Aqui em Ouro Preto foi triste. As pessoas de 2 quadras, tudo um apertadinho em cima do outro. E parecia que o dinheiro ia evaporar, né? Eu acho que era sem necessidade. Eles poderiam ter remanejado as pessoas, né? Aqui, a Micaela está falando, até hoje a fila tá. Até hoje está enorme a fila, realmente, tá? Tinha que ter um remanejamento melhor das pessoas, tinha que fazer de uma forma, né? Esse atendimento, agendar as pessoas para ele, né? Não chamar todo mundo ir apavoradamente, né? Como se o dinheiro fosse evaporar, né? Então, assim, mas isso também é muito cultural nosso, né? Então, isso aí é comportamental nosso, né? Isso aí é título de outro assunto, né? Mas é muita parte comportamental nossa, né? De fazer esses tipos de situação, tá? Então, gente, aqui dentro da... Oi? Ah, é, João. Como? Uhum. Grudadinhos, sem higiene nenhuma, né? Em Ouro Preto, infelizmente, os casos ainda não baixou do coronavírus, né? Do Covid. E é triste, gente. Quantas pessoas não se conscientizar que todo mundo tem que fazer a sua parte, a gente vai ter que pagar as consequências, né? É igual, não que eu esteja falando, mas falando, né? A gente poderia estar em aula presencial, né? Todo mundo juntinho na sala de aula, né? Mas a gente não está, a gente está tendo aula presencial nessa modalidade. Mas porque se cada um já tivesse feito a sua parte, usado a máscara, higienizado e não aglomerado, isso aqui já tinha contido, né? A gente já poderia ter voltado ao normal das nossas vidas. Mas o que eu vejo ainda de pessoas aglomerando, fazendo festas, né? É triste, porque não se conscientizou ainda, né? Ou vai se conscientizar a partir do momento que um ente querido deles falecer ou precisar de uma UTI no sistema do SUS, que é muito, né? Deixa quieto. E não tem uma vaga no SUS para eles. Entendeu, João? Eu acho que é a partir daí que a pessoa vai se conscientizar que cada um tem que fazer a sua parte, né? Um só, né? A culpa do governo, né? Então, assim, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, tá? A gente tem que cada um fazer. Não que eu estou isentando o governo, não. Também não é assim, não. Só que a culpa, não existe culpado. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade dentro do que está acontecendo e fazer ação, né? Que é necessário. Gente, continuando falando sobre a estrutura das taxas de juro, né? Ele fala o seguinte: o sistema econômico ele pode encontrar diferentes taxas de juro? Pode, né? Igual eu já tinha abordado com vocês. Diferentes instituições financeiras vão oferecer diferentes taxas de juros, tá? Tá errado? Não, é a política de crédito da instituição, porque ela está assumindo o risco do empréstimo, né? O risco de se emprestar o dinheiro para aquela organização, tá? Aí ele fala essa variedade de taxas, né? Por quê? Tem prazos, condições, né? O que é esses prazos? Quando eu falei de financiamentos do BNDES, que é mais para a parte, né? Tem uma modalidade específica que é para partes
estruturais das organizações, isso ó, é longo prazo. Estou falando de 5, 10 anos, tá? Isso aí é o quê? São para empresas montarem indústrias e gerar emprego e renda. Então, é altamente viável fazer o quê? Esse tipo de empréstimos a juros, né, baixos, para que possam gerar emprego e renda, tá? Por isso que ele fala, essa variedade de taxas de mercado, sim, né? Para ter esses prazos, condições, essas condições estabelecidas já tem que estar no dia da contratação. Isso tem que estar explícito no contrato, tá? Por que eu falo dessas condições? Vocês já viram aqueles contratos de custeio rural? Alguém já viu? Aquele que é feito para produtor rural? Alguém já viu? Já, né? Fala, João. Ah, tá. Amanda, pode falar, Amanda. Ah, tá. Não, né? Esses de custeio? Então, tem de custeios que o produtor rural paga, assim, parcelados, a partir de 2, depois ele paga com 2, até dar 10 anos, só para vocês terem noção. Tem outros que ele começa a pagar com 5 anos, né? Qual que é essas modalidades? Por exemplo, se ele pega um custeio rural, né, para poder fazer melhoramento genético no gado, para comprar umas vaquinhas, né, e ela ter os bezerrinhos. Então, assim, tem todo um prazo hábil, né, é isso, para que a vaca possa fazer esse processo produtivo, ela poder ter o bezerro, ele nascer, crescer, e ele ter esse retorno sobre o investimento dele. Então, dentro dessas condições estabelecidas, então, o banco, a instituição financeira, ela já dá esse prazo para que a operação, esse ciclo operacional aconteça dentro lá, né, que seja da propriedade rural. Então, ela não pode dar um prazo menor. Por que ela não pode dar um prazo menor? Porque o que foi investido ainda não deu retorno. Dentro das organizações, é a mesma coisa. Então, eles pegam o investimento? Sim. E ele tem que ter um prazo hábil para que ele comece a dar retorno. Não pode ser um prazo muito curto, sendo que a empresa ainda não tem remuneração sobre aquele capital, tá? Aí ele fala o seguinte, né? Os juros medem a confiabilidade dos agentes do mercado, né? Então isso quer dizer, que eu falei do terreno, um exemplo, né? Então isso quer dizer, se eu tenho um terreno para dar de garantia, então é a maior possibilidade de eu pagar aquele financiamento. Se eu não dou nada de garantia, o juro vai ser muito maior. Por quê? Eles têm que ter esse nível de confiabilidade, que a pessoa vai honrar o financiamento do qual ela captou, né? Ela fez essa captação de recurso dentro daquela instituição financeira e eles precisam recuperar o capital investido, tá? Então, gente, quando for fazer esses financiamentos para a organização, gente, a gente tem que adequar, né? Você vai pegar uma taxa de juros, buscar uma taxa de juros, tá? Dentro do que você pode. A decisão sua empresarial tem que ser a melhor taxa de juros para a organização, tem que ser algo muito estratégico, tá? Para que a empresa continue com os seus índices de liquidez, ela consiga honrar as suas obrigações, tá? Então é o seguinte, esses recursos captados tem que ser o quê, gente? Dentro do mercado que ela atua. É o preço que ela vai pagar, gente, pelos recursos que ela pegou emprestado, né? Então a gente fala que é o quê? É o custo da oportunidade. Lembram lá que eu falei assim, a Joana depositou R$1.000 na poupança, né? Um jurão danado lá na poupança. E ela vai resgatar o custo da oportunidade dela ter deixado os R$1.000 lá na poupança. A Tamara, né, que pegou R$1.000 emprestado no banco, ela vai pagar o custo da operação dela ter pegado os R$1.000. Com certeza o juro muito maior do que o da poupança. Então essa diferença que é o custo da oportunidade dela ter captado esses R$1.000 dentro do banco, né, dentro da instituição financeira, tá bom?
Tá. Acho que ficou claro. Gente, ficou claro essa parte das taxas de juros? Ficou tranquilo? Só dá um okzinho ainda. Tranquilo? Então tá. Isso, obrigada. Uhum. Isso. Então tá, gente. Aqui o autor traz essa abordagem de alternativas de financiamento de capital de giro, tá? O que ele fala? A seleção da melhor estrutura de financiamento, né? É o que? Tem que ser inserida dentro desse contexto de risco-retorno. Então, às vezes, você vai lá e olha uma taxa de juros que você considera alta, às vezes é alta para o contexto do qual a sua empresa está inserida. Mas se você olhar para uma outra empresa, às vezes aquela taxa de juros não está, tá? Então, o que acontece? Tem que ser feito cálculos do quê? De risco e retorno para que você possa fazer o quê? A escolha da melhor estrutura de financiamento, né? Gente, nunca pegue dinheiro com agiotas, tá, gente? É ilegal isso. Eles têm umas formas muito peculiares, né? Vamos pôr assim, peculiares de cobrar, né, as pessoas, e também não é o ideal para a organização, tá? Então, vocês têm que buscar o quê? O que é melhor, estrategicamente falando, dentro do contexto empresarial, tá bom? E ele fala o quê? A empresa optar para ter uma presença maior de recursos correntes, né? Isso quer dizer, quando ela opta para ficar com um fluxo de caixa maior, com mais disponibilidades no caixa, ela está, consequentemente, o quê, gente? Assumir maiores riscos, né? Então, ela tem que ter o quê? Ela acaba sendo compensada pela presença de dinheiro mais barato. O que é esse dinheiro mais barato? Ela recebeu, né? Ela tem essas receitas, ela pagou as despesas e os custos, sobrou a margem de lucro. Ao invés dela reinjetar e fazer algum tipo de investimento, ela fica com aquele dinheiro no caixa da organização, tá? Então, ele fala o quê? Essa operação é recompensada porque esse dinheiro acaba sendo barato, porque ela não está contratando dinheiro de nenhuma instituição financeira, só que ela assume riscos. Quais são os riscos? O risco da oportunidade, porque ela não está investindo, ela não está fazendo nenhum outro tipo de investimento que poderia dar um retorno muito maior para a organização, tá? Por isso que o autor traz essa abordagem, tá bom? Oh. Uhum. Então, tá. Então, Amanda, essas questões de falta de capital de giro, o que pode ser que está acontecendo? Primeira coisa que tem que se avaliar dentro da organização, Amanda, qual é a política de crédito que ela está fazendo para os clientes dela, tá? Como é que ela está concedendo crédito para os clientes? Isso quer dizer, os recebimentos dela, o prazo está sendo maior, né, do que os pagamentos para o fornecedor. Vamos supor assim, ela está concedendo prazo para 60 dias para receber a primeira parcela e o fornecimento dela está vencendo com 30, né? Com 30 ela tem folha de pagamento. Uma das coisas a serem feitas é rever, Amanda, a política de crédito dentro da organização ou negociar com os fornecedores um prazo muito maior para poder iniciar o pagamento, tá? Segundo ponto, parte do capital dela pode estar investido lá no imobilizado, entendeu? Às vezes a empresa foi lá, comprou moto, comprou carro, entendeu? E aí isso aí tira partes do fluxo de caixa dela. E aí por isso que ela fica com dinheiro curto, capital de giro. Então o que ela tem que fazer? Pode falar. Sim. Sim. Ela vai ter que negociar a política dela, entendeu, Amanda? Com os fornecedores, né? Porque com os clientes é complexo. Lógico, hoje em dia você tem cartão de crédito para você receber do cliente, ótimo,
Mas você fica sempre antecipando as parcelas do recebimento lá da maquininha, você perde uma boa parte da taxa de juros, entendeu? Então, o caminho é renegociar com seus fornecedores, tá? E rever a política de crédito com seus clientes, né? E se estiver apertando aí ainda, você tem que dar uma olhada no imobilizado da empresa. Aí é a parcela do carro, é a parcela da moto, é o aluguel que está alto, né? Ah, então vamos mudar de lugar? Não, né? Conversa com o dono do estabelecimento e vê se ele não baixa um pouco o valor do aluguel. Busca alternativas. Amanda, no caso isso aí, é mais decisão gerencial, é mais negociação do administrador, tá? Isso aí que faz a diferença entre uma empresa bem-sucedida ou não, né? Às vezes não tem ninguém lá com conhecimento científico, né? Para poder fazer esse processo de tomada de decisão, tá? Não estou criticando quem não tem, mas hoje em dia tem, olha a quantidade de administradores que saem da faculdade. Então não é porque não tem profissional sim no mercado. A empresa pode contratar serviços de consultoria? Pode, né? E contratando, pode fazer esse processo que eu estou falando para você. Estudar e reestruturar toda essa parte, tá? Porque tem que aumentar a liquidez da organização. Ficou claro para você, Amanda? Então, tá bom. Então, tá. Aqui nós vamos ter os nossos indicadores de liquidez, tá bom? Então, o que nós vamos ver nos indicadores de liquidez da organização? Gente, o indicador de liquidez, ele traz para a organização o volume de capital líquido que está disponível para a organização, tá? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer essa métrica, nós vamos medir ele, tá bom? Então, assim, gente, quanto maior for o resultado, né, maior for o resultado desses índices, melhor é para a organização, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai representar a folga financeira da organização. Se ela está devendo muito, se ela não está devendo, se ela tem dinheiro para fazer esses tipos de manobra, tá? Então, o que ela vai fazer? Gente, aqui a gente vai ver se ela tem essa sincronização ou não sincronização. Do que você me falou, Amanda, do que você me perguntou, possivelmente o principal problema do que você me indicou aí, né, superficialmente falando, possivelmente está tendo uma assincronia, né, das contas aí dentro da organização. Dá uma olhadinha lá no balanço patrimonial e nas contas a pagar, né, e contas a receber da organização. Dá uma olhadinha lá e depois você me fala. Analisa só a questão dos prazos, tá? Depois você me fala. Pode ir lá em Office e falar, tá bom? Gente, nesse primeiro índice, né, o índice de liquidez imediata, o que nós vamos calcular no índice de liquidez imediata, né? Nós vamos calcular a capacidade da empresa em saldar seus compromissos, né? Isso quer dizer, ela vai revelar, gente, quando ela utiliza somente, né, unicamente do seu saldo disponível. Então, qual é o percentual de dívidas correntes que a empresa tem que pode ser liquidada? Tá, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. A internet dela tá fraca. Tá bom, obrigada, Andressa. Aí, o que acontece? Desculpa, gente. Então, esse índice vai tratar qual... Ele vai tratar o quê? Gente, o percentual de dívidas que a organização tem naquele presente momento e vai ser liquidada, né, imediatamente com o que ela tem no caixa da organização, tá? A liquidez seca, que é o segundo índice, né, a gente vai trazer o quê? A liquidez seca, ela traz tudo que é dívida de curto, né, de curto prazo. E ela vai te dar a porcentagem, a margem de capacidade de pagamento de curto prazo, tá bom? Então, ela vai ser o quê? É o prazo, né? As dívidas de curto
prazo em condições a serem liquidadas mediante a esses ativos monetários que já estão no caixa, tá? Que são de maior liquidez, tá bom? E a última aqui que o autor nos traz, né, que é liquidez corrente, tá? Isso quer dizer o quê, gente? Aquele famoso que acho que todo mundo conhece. Para cada R$1 de dívida da organização, no curto prazo, tá? Quanto a empresa tem para liquidar. Então, esse índice de liquidez corrente, quanto maior ele der, melhor é para a organização, tá? Se der 1,5, 2, é maravilhoso. Isso quer dizer, para cada R$1, a empresa tem 2 para liquidar as suas contas, tá? Ela tem como honrar os compromissos financeiros, tá? O que eu quero quando eu falo de liquidez, índices de liquidez com vocês? Eu quero que vocês leiam as informações para fazer processos de tomada de decisão, tá? Para que quando vocês peguem o balanço patrimonial, peguem a DRE da organização, eu acho que agora se chama DOAR, se não estiver enganada, vocês leem essas informações e possam fazer processo de tomada de decisão, tá bom? E aí a gente deixa para os nossos colegas contadores fazer qual processo? Elaborar o balanço patrimonial e elaborar a DRE, tá? Aqui nós temos, eu acho que eu vou falar errado, duration, né, que é um termo em inglês, e liquidez. Duration, gente, quer dizer duração, tá? O quê? O que é esse duração e liquidez? Gente, duração nada mais é que essa fórmula, né, do prazo para que o dinheiro retorne dentro do tempo, né? O que o autor quer dizer com isso? O investidor vai fazer um investimento na sua organização, correto? Então, quando ele faz esse investimento dentro da organização, ele já tem um prazo médio pré-fixado, tá? Quando ele fizer o investimento, ele já vai ter esse prazo pré-fixado. Então, o investidor vai saber o quê, gente? Em quanto tempo, 100 anos, 100 meses, né? E quanto a margem de juros, né? Ele vai dar de retorno aquele investimento, tá bom? Então, por que eu falo que já vai ficar pré-fixado? Porque tem variações constantes, né? Nas taxas de juros do mercado. Como é que eu vou te explicar? Ó, acho que foi semana passada, se eu não me engano, soltaram uma fake news dizendo que o Paulo Guedes ia sair, ele ia deixar de ser o ministro da Economia. Gente, só porque soltaram essa fake news num blog, não lembro qual foi o blog, ó, a bolsa caiu, a operações da bolsa aqui no Brasil caiu e o dólar foi lá em cima, ó, tá? Só de fazer esse tipo de informação desse fake news. Aí eu sei que depois o presidente Paulo Guedes foi lá, tweetou, né, que ele, né, fez umas sátiras lá e falou que não ia sair. No outro dia o mercado entrou em processo de recuperação, voltou a operar normalmente, tá? Só que se alguém naquele dia que teve esse comentário resgatou esse título, né, dele, se fosse a data pré-fixada para ele resgatar esse título, ele acabou de ter prejuízo, entenderam? Ele acabou de ter prejuízo, porque se tinha um juro pré-fixado e tem essas variações dentro do mercado, se ele não atrelou corretamente esse juro dentro da duração do título dele de investimento, o que vai acontecer? O mercado fez essa flutuação na bolsa, automaticamente derruba o juro dele e o dinheiro dele vai desmonetarizar, tá? Vai perder valor o dinheiro dele. Por isso que às vezes é muito ruim a tal das fake news quando é a abordagem da economia, né? Tem que ter muito cuidado, tá? Do que se fala dentro da economia, tá bom? Então, quando a gente fala em questões de liquidez, gente, a liquidez na organização é muito mais do que um objetivo, uma meta dentro da organização. Ela é uma condição para que a organização se perpetue no mercado, tá? Não tem como uma empresa continuar atuando no mercado e ela não honrar os seus compromissos financeiros,
tá? Uma hora as coisas, ela não vai ter mais como trabalhar e nem refinanciar suas dívidas, tá? Então, a liquidez, ela vai fazer o quê? Ela vai determinar a sobrevivência e a continuidade da organização, tá bom? Aqui, só para finalizar, ele vai falando o que é esse instrumento, duração, né? Liquidez, ele fala que é um instrumento usado para auxiliar, né? A análise de exposição ao risco financeiro da falta de sincronia entre recebimentos e pagamentos. Então, o que nós vamos fazer? Vai fazer esse cálculo, né, essa fórmula, para fazer esse investimento ao longo do tempo, tá? Acho que o Natan, que uma vez nos falou dos títulos do Tesouro, foi o Natan ou foi o Marco? Quem dos dois que foi que falou para mim? Acho que foi que você, de títulos do Tesouro, acho que você me falou de aplicações do título do Tesouro. Você não fez ainda não. Aí você procura lá no contrato se não tem esse termo duração, tá? Porque ele atrela, tá, as taxas de juro e os prazos para o pagamento do investidor. Isso também para a organização, tá bom? Por que eu vou te falar? Se a Bolsa de Valores dá uma oscilada, igual eu falei do fake news, né? Falaram que o Paulo Guedes ia sair, derrubaram a Bolsa e o dólar subiu. Quem resgatou naquele dia teve prejuízo e resgatou com um juro mais baixo o dinheiro, desmonetarizou. Entendeu? Por isso que tem que atrelar. Muito bem atrelado. Entendeu? E aí, cuidado com as fake news, que, né, infelizmente faz esse tipo. Não. Sim, sim. É, é. Uhum. Sim. 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 Ó, só para você ter noção, Nathan, há uns meses atrás, lá na China, autorizaram os jovens fazer uma festa em aberto, né? Ó, China, pandemia, Covid, né? Vamos parar por aí. Aí agora, acho que semana passada, a China falou que vai parar de comprar o frango brasileiro por causa que o frango brasileiro foi com o vírus do Covid para lá e voltou a ter casos de Covid. Você acredita? Eu fiquei... veio na carne do frango que eles compraram, importaram aqui do Brasil, foi para lá o vírus, né? Porque lá já estava controlado. Infelizmente não foi a festinha deles, entendeu? Não foi nada, foi o frango nosso brasileiro. Então, sim, não transmite. Até agora não tem nenhum estudo científico falando que transmite. Não tem nenhum. Nenhum. Nem lá dos Estados Unidos, nem da... Nenhuma faculdade séria, nenhum país sério saiu alguma pesquisa falando que se transmite por animais, tá, Nathan? Nenhuma. Não li nenhuma, só para você ter noção. E aí, isso aí, Nathan, é uma forma de indiretamente derrubar a economia do país, entendeu? Porque o que vai acontecer? Vai abaixar o preço do frango aqui, né, no país, porque a gente vai ter que absorver essa demanda que ia sair, vai baixar o preço da ração, vai atingir um monte de segmentos numa cacetada só, entendeu? Sim, até o pequenininho lá todinho vai desencandear, infelizmente, né? Tá? Então tá bom. Gente, aqui, só para terminar com essa citação aqui, né, ele fala o quê? Gente, a eficácia empresarial depende da definição desse montante, né, de capital de giro, porque ele vai influenciar, gente, a liquidez e a rentabilidade das empresas, tá? Até agora a gente só está falando o quê? Da adequação desse volume, né, de capital de giro, se tem a mais, se tem a menos,
como investir, se não tem onde fazer esse processo de captação de recurso, tá? Aí ele fala o quê? A SAP Neto. Nessa conexão, né, de liquidez e rentabilidade, que eles são o quê? Os dois mais importantes objetivos da gestão de capital de giro. Para que a empresa tenha rentabilidade, tenha o quê? Lucro, né, em todas as suas operações e tenha liquidez, que ela possa honrar seus compromissos financeiros, tá? Então ele fala o quê? Essa parte aqui, dentro da administração de capital de giro, a gente chama que é o dilema, né, entre risco e retorno, tá? Alguns vão... E cada parte de dentro dessas técnicas que nós estamos falando, às vezes para um vai ser muito ruim uma técnica, mas para outra vai ser muito bom. Então não tem técnica ruim ou boa dentro do que é feito da administração de capital de giro. Tem o que é melhor para a sua empresa e às vezes não serve na outra empresa, tá? Lembra lá, uma vez eu falei para vocês assim, é como se fosse um sapato. Às vezes serve no pé de um, mas no outro não serve no pé do outro, tá? Isso aqui é muito particular da organização. Dúvidas, meus queridos? Perguntas? O que vocês querem perguntar? Dúvidas? A sua já foi, Amanda? Pergunta? Olha, como eu acho, pois é, aquele dia, quando você fez aquela pergunta, eu achei que a turma toda já tinha feito os cálculos, né? Aí como agora você me falou que parte fez e parte não fez, aí eu vou passar uns exercícios para vocês, mas o que é que eu quero que vocês visualizem? Eu quero interpretação dos dados, tá? O que é interessante para mim que vocês saibam interpretar os dados, tá? Realizar, lógico, é bom que vocês saibam, sim, fazer o cálculo, mas eu quero que vocês interpretem, porque vocês como futuros gestores, vocês vão fazer processo de tomada de decisão, tá? E se vocês têm a informação e não têm o conhecimento, o que vocês vão fazer com ele? Entendeu? Tá?